é mito ou verdade? Prática integrativa é apenas para ricos e dificulta a adesão? Eu vou dizer que dentro do consultório eu tenho vários pacientes que depende de cada caso, a gente pode indicar um tipo de abordagem ou outra. Quando eu comecei a atuar como médica há 10 anos atrás, eu fiz metade da minha atuação médica foi no SUS, seja na residência, com trabalhando também em estratégia de saúde na família, em posto de saúde, e também a gente pensar em toda a formação que eu tive também foi no SUS. E já deu para perceber que o uso da abordagem integrativa é sim possível, mesmo para esses pacientes. Inclusive, a gente tem a política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS. E dentro do consultório também chega alguns pacientes, como por exemplo, teve uma mulher que chegou para fazer um emagrecimento e ela não tinha como gastar muito dinheiro. E na verdade, dentro da abordagem integrativa, a gente tem tantas possibilidades. E o que tem de maior evidência no emagrecimento? Alimentação e atividade física, certo? E é isso mesmo que a gente trabalhou. A gente não fez nenhum tratamento caro, tudo foi à base de mudanças de hábitos, alimentação, atividade física, gestão de recursos, meditação, gestão de estresse, e assim ela conseguiu fazer o tratamento dela, mesmo não conseguindo usar muitos recursos. E quando a gente está usando a prática integrativa, a gente precisa considerar essa abordagem como um todo. O que é essa tal de prática integrativa? Na prática integrativa, a gente une o que tem de tratamento convencional com um tratamento complementar e, além disso, o autocuidado. No convencional, a gente pode, inclusive, diminuir o uso de remédios, internações, ida no pronto-socorro, o que diminui também o custo do tratamento. As terapias complementares, a gente tem práticas que são eficazes e que não demandam muitos recursos financeiros, como, por exemplo, meditação, respiração, e que a pessoa ela pode incluir dentro da rotina dela. De práticas de autocuidado, a gente tem as mudanças de estilo de vida, autoconhecimento, o cuidado em comunidade. Tudo isso a gente vai adequar para o contexto do paciente, aquilo que fizer mais sentido. E também a abordagem integrativa, além de incluir o convencional, o complementar e o autocuidado, ele considera a relação com o paciente. E o que custa, né? A gente escutar o nosso paciente. Isso daí não custa e é muito gratificante a gente conseguir ter essa maior conexão com o paciente, além do que, quando a gente faz uma escuta eficaz com o nosso paciente, a gente também deixa o nosso tratamento mais eficaz e com isso também pode diminuir os custos desse tratamento. A relação com a equipe também faz parte da prática integrativa. Você trabalhar a interdisciplinaridade, ter contato com outros profissionais. Eu vou dar um exemplo, um tratamento de uma paciente que eu tô fazendo essa semana e eu fiquei na dúvida, né? Eu falei assim, eu acho que precisa pedir tal exame, mas eu acho que dá para complementar com o que já fez. E aí o próprio paciente, né, o próprio filho da paciente comentou que no laboratório podia usar aquela mesma amostra para poder usar para fazer esse outro teste. E aí eu entrei em contato com o laboratório e aí a gente conseguiu conversar e alinhar. Quer dizer, isso diminuiu os custos, porque seria um custo grande fazer mais um exame que não é um exame de sangue normal, por exemplo, um exame de líquor, que é um exame que, além de ser muito desconfortável, também tem os seus custos. E a gente diminuiu esses custos como? Usando a interdisciplinaridade, a gente podendo fazer esse contato entre a equipe que está fazendo esse acompanhamento com o paciente. Por isso que a abordagem integrativa, ela inclusive pode diminuir os custos. E também
faz parte do uso da prática integrativa a coordenação de cuidado. O que é coordenação de cuidado? Você vai traçar um plano de cuidado que seja coerente com o que o seu paciente precisa naquele momento. Você vai otimizar os recursos e alinhar para o que ele verdadeiramente precisa. E vai ter sim uma ampla possibilidade, usando a abordagem integrativa, de terapias, de mudança de estilo de vida, tanto terapias convencionais, complementares. E justamente por isso a gente consegue ter possibilidade de adequar melhor o nosso tratamento para a realidade do paciente, para o que ele estiver precisando. Isso independe de recursos financeiros que a pessoa tenha, a gente sempre vai procurar deixar o tratamento mais eficaz, do jeito que a pessoa verdadeiramente precisa, e não ficar colocando várias terapias complementares só para enfeitar a consulta. Não é isso, né? Não é isso que é a abordagem integrativa feita de maneira séria. A gente está aqui para realmente ajudar o paciente com aquilo que ele precisa. E ao usar a prática integrativa, como você contextualiza, você tem essa relação com o paciente, você considera possibilidades de tratamento convencionais, complementares, de estilo de vida, você também vai aumentar a adesão do paciente. Por quê? Você não vai ter aquela conduta rígida que só faz isso. Se ele não tomar esse remédio, aí, então não posso fazer mais nada, porque é só isso que eu consigo fazer. Não, agora você vai ter a abordagem integrativa, você como médico tem essa possibilidade de ampliar o seu tratamento e contextualizar melhor, individualizar melhor, personalizar o seu tratamento de uma maneira que aumente a adesão do paciente. E quando aumenta a adesão do paciente, aumenta também os resultados do paciente. Quando aumenta os resultados do paciente, a gente tem uma melhor conexão com o paciente, a gente se sente mais realizado, mais realizada, não é mesmo? E a gente precisa ter tudo isso em mente, que só dar uma opção para o nosso paciente é muito limitado, né? É muito limitado, não dá. E assim, a gente ouve às vezes paciente dizendo que às vezes tem o tratamento numa clínica que oferece algo que seria mais oneroso. E tem outras possibilidades, às vezes pode ser que seja indicado esse, pode ter outras práticas que a gente pode adaptar e a gente vai adaptando. Como que a gente vai adaptar? Com aquilo que o paciente precisa naquele momento, mantendo sempre o que tem de evidência e também pesando os riscos e benefícios de cada um deles. Pode ser que em alguns casos seja necessário e tenha benefício fazer um tratamento que seja, né, com um investimento maior. E aí a gente vai fazer uma decisão compartilhada com o nosso paciente, pesando os riscos, benefícios, deixando claro quais são as recomendações, o que pode fazer ou não, como que aquele tratamento pode ajudar naquele caso em específico. E aí vai fazer muito mais sentido. Vamos pensar em algumas terapias e como que a gente pode adaptar em alguns casos. Por exemplo, a acupuntura é uma prática que a gente tem diversas maneiras de fazer a aplicação de acupuntura, como, por exemplo, a gente pode precisar usar a agulha e a eletroacupuntura, como, por exemplo, isso é uma prática que eu faço no consultório. Você vai fazer diversas sessões, isso acaba tendo um investimento realmente. Tem algumas opções que a gente pode fazer e adaptar, como, por exemplo, fazer a acupressão, que é uma técnica que é relacionado com a acupuntura, só que você vai ensinar a pessoa a fazer essa acupressão em casa. A pessoa ela pode aprender a como estimular os pontos com a mão, ou mesmo durante o tratamento. E quando você associa, potencializa também, que às vezes você pode. Eu gosto muito de associar técnicas. Por exemplo, eu vou fazer tratamento de acupuntura, eu faço uso da acupuntura com agulhas no consultório, só que eu vou também
fazer o uso da auriculoterapia, a auriculoterapia aplica no consultório e a pessoa fica durante a semana usando, apertando aquela auriculoterapia, ensina alguns pontos de acupressão, fora associação com outras técnicas também, de relaxamento, de respiração, de meditação. E aí o que a gente está fazendo nisso? Está potencializando o resultado. E aí você pode fazer essa adequação desse tratamento para aquilo que fizer sentido para o seu paciente. Ou também pensando suplementação nutricional, né? Se às vezes tiver necessidade de fazer alguma suplementação de vitamina, de probióticos ou de outro tipo de suplemento. Você pode ter, sim, às vezes necessidade, até para conseguir fazer aqueles ajustes finos, de fazer formulações manipuladas e não, em alguns casos, se às vezes não fizer sentido, você pode usar uma opção que tem menor investimento, como por exemplo os suplementos que são genéricos vendidos na farmácia. Claro que você vai ver se a dose está adequada, como vai fazer, às vezes vai precisar associar mais de uma, né? Porque geralmente na manipulação a gente consegue juntar vários tipos de medicação junto. Então são algumas coisas que a gente pode adaptar para o nosso paciente. Técnicas de biofeedback também é usado na abordagem integrativa. Em alguns casos você vai precisar de equipamentos que tem um investimento, como por exemplo, você vai colocar aparelhos para ver se aquele músculo que está contraindo é aquele músculo mesmo, e aí tem o biofeedback que vai mostrar assim na tela, a pessoa consegue enxergar se é aquele músculo que está apertando, e isso que acaba ajudando muita pessoa a fazer, muitas vezes reabilitação, às vezes até quem usa bastante, fisioterapeuta. Existem também aparelhos de biofeedback para respiração, para variabilidade cardíaca, e que também tem um investimento que a gente pode fazer e potencializa, né, os resultados. E a gente tem técnicas de biofeedback que são mais naturais, que são a nossa própria... eu gosto de, às vezes, colocar assim, sente o seu pulso, vê a respiração, percebe como muda, né, o batimento, o pulso quando você está respirando, ou mesmo o oxímetro dentro do consultório, você pode colocar o oxímetro, olha só, quando você coloca o oxímetro, olha como está a frequência cardíaca. Aí eu faço uma prática, e aí depois mostra de novo, olha só como mudou a frequência cardíaca. E são algumas formas que você pode usar, a própria consciência corporal na prática de yoga, por exemplo, ou quando estiver fazendo outro tipo de prática de meditação, relaxamento, uma respiração mais profunda. Isso usa técnicas de feedback, né, de biofeedback, e que são próprias do nosso corpo. Nosso corpo também dá o feedback. Por isso que, sim, em alguns casos a gente tem algumas técnicas, algumas abordagens que têm um maior investimento e que a gente tem também opções que a gente pode adequar com a realidade do nosso paciente. O mais importante é a gente conseguir entender quais são os riscos, benefícios, saber educar o nosso paciente, saber indicar muito bem cada uma dessas técnicas, não ficar onerando demais algumas coisas que não seja necessário, ou direcionar, explicando por que aquele investimento é um investimento para a saúde e que isso vai trazer um diferencial. Inclusive, se você for pensar o tratamento com o atendimento continuado, você vai fazer uma série de consultas. Se você for olhar só isso, várias consultas é um investimento maior do que uma consulta, certo? Certo, agora vamos pensar no todo. O quanto que a pessoa vai estar economizando em uso de medicamentos que não seriam necessários se fizer o tratamento adequado da condição crônica, se fizer a promoção de saúde. O quanto que a pessoa vai estar economizando de ter que toda vez ir fazer uma primeira consulta com vários profissionais diferentes e não ter um tratamento coerente. O quanto de economia que a pessoa vai ter de precisar alinhar, ajustar o tratamento, porque ele já está muito mais coerente com um plano de cuidado, com uma linha coerente de tratamento.
Tudo isso a gente precisa considerar, o quanto a pessoa vai economizar, de não precisar ficar indo para o pronto-socorro, de ter alguma internação, de fazer uso de algum exame, algum procedimento, diminuir o uso de medicações. Quer dizer, o uso da abordagem integrativa é também uma forma de fazer uma maior um uso racional dos nossos recursos e que em alguns momentos a gente vai precisar ter um investimento maior, justamente até para poder economizar em outros. Ou mesmo não é uma economia financeira, às vezes vai ser uma economia de, tá bom, você vai precisar ainda usar algumas medicações, você vai precisar ainda fazer alguns procedimentos, só que imagina que agora você vai ter menos sintoma, você vai ter menos complicação, você vai ter menos efeitos colaterais, né? O quanto que custa isso para nossa saúde, né? Esse é um investimento que realmente vale a pena. Por isso que a gente tem que pesar muito tudo o que é realmente um custo e o que é um investimento, né? As pessoas falam, o que é custo, o que é investimento? Custo, você vai gastar, né, naquilo. Investimento, você vai se investir, seja seu dinheiro, tempo, enfim, até confiança nesse tratamento. Mas você vai fazer isso e vai ter um retorno, que pode ser um retorno, às vezes, financeiro, com uma economia nos outros tratamentos, que pode ser um retorno de bem-estar, de saúde e mesmo satisfação dos pacientes. Tudo isso precisa ser considerado. Quais são alguns benefícios que a gente tem ao usar a prática integrativa? E o como que isso é um belo de investimento que você pode fazer ao aplicar essa abordagem com os seus pacientes, você como médico. Ao usar a abordagem integrativa, você vai ter uma abordagem muito mais personalizada. A prática integrativa tem foco no indivíduo, na pessoa como um todo. E com isso vai levar à consideração das necessidades específicas. Vai ter maior precisão na hora de fazer as recomendações, na hora de fazer a prescrição. E justamente por ter maior precisão de fazer isso, vai ser um investimento muito mais assertivo que vai ser feito. Isso permite que o médico desenvolva um plano de cuidado personalizado, eficiente, né, eficaz, adaptado às necessidades e realidades de cada paciente. E independente da sua situação econômica, você vai adaptar para o contexto com o que aquele paciente precisa. Às vezes vão ter alguns pacientes que realmente vai investir mais ou vai investir menos. O que é importante que é o resultado. É o que você vai trazer para o seu paciente em relação a resultados de saúde, a um investimento mais assertivo, a você fazer um tratamento personalizado, em que você tem maior conexão e que tem maior resultado. Quando a gente trabalha com abordagem integrativa, a gente usa também a prevenção e promoção de saúde. Isso faz parte do uso da prática integrativa. E esse objetivo, ele vai nesse cuidado da saúde além da doença, né? Que a gente tanto fala, que a gente saúde além da doença, quer dizer, a gente vai prevenir doenças, a gente vai cuidar da saúde em si, independente da doença, e a gente vai fazer um manejo dessa doença de maneira muito mais eficaz. Você vai prevenir o aparecimento de novas condições, você vai prevenir efeitos colaterais, você vai promover a saúde geral e bem-estar. Quer maior investimento do que você ter uma melhor saúde e bem-estar? É isso que você pode, como médico, levar para os seus pacientes, fazer um atendimento continuado, que a pessoa ela vá adaptando a cada momento que ela precisa e aí fazer esse plano de cuidado personalizado que
tenha realmente esse enfoque na pessoa como um todo e com promoção de saúde. Você vai beneficiar, se seja do seu interesse, atender pacientes com diversas condições socioeconômicas, porque você vai conseguir adotar terapias convencionais, complementares, autocuidado, interdisciplinaridade, relação com o paciente, a comunicação, a escuta, tudo isso para poder adotar uma vida mais saudável, evitar gastos futuros com tratamentos médicos. Também é algo que você vai oferecer com o seu paciente. E o atendimento continuado, ele é muito eficaz nesse sentido. Porque você está lá acompanhando o paciente ao longo do tempo, em vez de esperar ter sintoma, virar realmente uma doença que seja já descompensada, você já vai detectar logo no início e vai prevenir que a pessoa desenvolva alguma doença ou pelo menos complicações de doenças, efeitos colaterais. Quando você usa a abordagem integrativa, você usa o tratamento convencional, complementar, as práticas de autocuidado. E isso amplia as possibilidades de tratamento. Você vai ter uma variedade de terapias convencionais, complementares e também de autocuidado. E na hora que você oferece isso para o seu paciente, ampliando essas possibilidades de tratamento, dá também essa opção, discutindo, fazendo uma decisão compartilhada com o paciente, falando quais são os riscos, benefícios de cada um, o que se espera. E aí pode fazer a opção de tratamentos que sejam mais adequados à realidade do seu paciente e que pode ser também eficaz, né? Do mesmo jeito, inclusive, uma das práticas que é bastante eficaz, práticas de respiração, é algo tão simples, né? E é muito eficaz. Prática de escutativa na sua consulta, também é algo muito simples e também é muito eficaz. E a gente pode levar isso para os nossos pacientes. A gente vai ter melhor adesão, né? Com esses tratamentos, porque vai ter muito mais adequado, vai ter muito mais direcionado. A pessoa ela vai sentir essa maior confiança no tratamento. A abordagem integrativa, ela também melhora a relação médico-paciente. A prática integrativa, ela vai enfatizar essa importância da relação médico-paciente, promovendo uma comunicação que é mais aberta, que trabalha maior compreensão, que você usa estratégias de feedback para poder adequar sua comunicação por perfil do paciente, para o que a pessoa estiver precisando, qual é a motivação naquele momento. Ela leva a maior adesão, porque o paciente ele se sente mais envolvido, vai ser mais proativo, ele vai estar mais comprometido com o seu cuidado, né? Com o seu cuidado próprio. Na prática integrativa, a gente tem também o apoio emocional, o apoio social. E ela é reconhecida por quê? Porque a gente vê a pessoa como um todo, não é mesmo? E o que é essa pessoa como um todo? Corpo, mente, espírito. Né? E isso quer dizer que a gente vai trazer esse apoio dos próprios profissionais, incluir os familiares, ver os recursos da comunidade, do lugar que a pessoa mora, as instituições. Também a gente poder envolver tudo que está no ambiente, fortalecer essas redes de apoio que são tão importantes. E às vezes você pode também ser mais assertivo de indicar acesso a recursos comunitários que sejam mais próximos do lugar que a pessoa vive, ou mesmo se for dentro do bairro, né? Se tem alguma academia, se tem alguma prática que a pessoa pode fazer para poder ajudar dentro do tratamento, também é algo que vai ajudar.
E a gente usa muito o que dentro da atenção primária se prega também, que é a equidade e inclusão. A prática integrativa, ela é inclusiva, que você vai buscar promover essa saúde como um todo, reconhecendo as particularidades do paciente e adequando ao contexto, ao acesso, aos cuidados, independente da situação financeira do paciente. Os pacientes, eles podem sim ter acesso à abordagem integrativa, seja, né, para tratamentos que demandam de maior investimento e outros que demandam menos investimento. É igual? Não, não é igual. A gente precisa saber que dentro da nossa sociedade a gente, infelizmente, existe uma desigualdade socioeconômica. E justamente por isso que a prática integrativa, ela acaba sendo uma prática inclusiva, porque você amplia essas possibilidades para que os pacientes eles possam ter acesso a esse tratamento de qualidade e que você vai adaptar caso a caso, dependendo do serviço que você está atuando, do tipo de paciente que você está atendendo. E aí você vai conseguir trazer essa abordagem integrativa em todo caso, adaptando para a realidade da pessoa. Mas não deixa de trazer esse cuidado da pessoa como um todo. Não dá pra gente acreditar que usar a prática integrativa é exclusiva para pessoas que têm o maior poder aquisitivo, que necessariamente a gente vai precisar usar equipamentos caros, fazer tratamentos caros. Em alguns casos, pode ser indicado realmente alguns tratamentos com maior investimento. E aí a gente vai ter que pesar os riscos, benefícios, conversar com o paciente, educar, fazer uma decisão compartilhada. Mas não é só isso, a gente tem muito mais que a gente pode fazer para o cuidado do nosso paciente. A gente ter essa percepção que quanto mais a gente amplia as possibilidades, a gente aumenta a adesão no tratamento. A gente vai conseguir adequar melhor o nosso tratamento. A gente pode adaptar, deixar essas práticas mais acessíveis. Se às vezes tem a recomendação de uma prática e às vezes não faz sentido naquele momento para aquele paciente, como você pode adequar para que o paciente ele consiga esse benefício sem precisar de tanto investimento? Ou a gente vai também considerar a fazer essa decisão compartilhada e falou assim, olha, pode ser um investimento maior agora, mas isso vai gerar um benefício tão grande que vai inclusive gerar uma economia no cuidado da saúde como um todo. E aí isso vai fazer muito mais sentido também. A gente poder dar essa acessibilidade, adaptação e a gente poder considerar a realidade dos nossos pacientes. Quais que são alguns exemplos, Exemplos de algumas práticas e o que a gente pode fazer em cada uma delas. Por exemplo, tem diversas terapias complementares que a gente não vai precisar de muitos recursos, E que isso, inclusive, é muito eficaz dentro do nosso tratamento. Como, por exemplo, a meditação, técnicas de relaxamento. Você pode fazer uma pequena prática durante a consulta para poder introduzir essa meditação para a pessoa. E aí a pessoa vai treinando em casa, pode fazer uso de alguns aplicativos ou mesmo vídeos no YouTube que tem acesso e que pode ajudar a guiar a pessoa nessa prática também. Tem muitos profissionais também qualificados que fazem no Instagram, no YouTube, como por exemplo o Stephen Little, o Marcos Rojo, tem práticas de meditação, relaxamento, yoga e que é acessível também para poder acessar e que também às vezes indico para pacientes. Você pode fazer práticas de respiração profunda, de visualização, e ajuda a reduzir esse estresse, a ansiedade, melhorar a qualidade de sono, promover a saúde mental. Essas práticas, elas podem ser facilmente ensinadas.
Você pode ensinar, né? Se isso fizer sentido, se você tiver essa habilidade também, pode se capacitar para poder ensinar isso para os seus pacientes, ou você pode também indicar lugares que possam trazer esse guia para o seu paciente. Como eu disse, pode ser no meio digital, às vezes ver no bairro que a pessoa mora, se às vezes tem alguma academia, algum centro que promove esse tipo de prática, e você melhora muito a qualidade de vida do paciente, melhora o sono, melhora a saúde mental. E você pode ensinar durante as consultas, praticar junto do paciente, fazer dentro do atendimento continuado. A gente tem pontos de contato entre as consultas também, e poder ir direcionando entre as consultas para o que o paciente precisar naquele momento. Isso dá também um direcionamento, dá uma maior assertividade no tratamento, e que tudo isso você vai incluir dentro do seu tratamento. O atendimento continuado não são consultas avulsas. Eles é um plano de cuidado, com uma linha de tratamento, um protocolo específico que você vai ver com recomendações para aquele paciente específico, para aquela condição específica. E você vai fazer esse atendimento continuado justamente com esse conjunto, desse todo, né, de todas essas consultas, desses pontos de contato. Isso vai dar maior previsibilidade de quanto o seu paciente vai precisar investir para aquele tratamento. Senão, imagina, vai fazer uma consulta avulsa ali, depois uma consulta avulsa ali, depois uma consulta avulsa ali. Aí, quando ele viu, gastou um monte, não chegou a lugar nenhum, porque cada consulta é como se fosse uma primeira consulta, porque é uma consulta avulsa, e isso não faz sentido. Dentro do atendimento continuado, você vai fazer consultas semi-estruturadas, estratégicas, que seguem uma linha de cuidado coerente, e você vai trazer oferecer esse serviço com o seu paciente como um tratamento completo realmente, e que você vai integrar todas essas práticas. E no final, acaba sendo muito mais eficaz, né, esse investimento que o seu paciente vai fazer, e dá menos objeção de o tratamento tá caro, né? Mas você vai mostrando esse valor de toda a transformação que você traz para o seu paciente, e o como ele vai economizar em outras condições, como o uso de medicação, com o uso de outros procedimentos, e a gente vai também integrando isso no tratamento como um todo. As práticas, né, a abordagem integrativa considera não só as terapias complementares, mas também estilo de vida, como, por exemplo, você fazer recomendação de exercício físico, atividade ao ar livre, incentivar os pacientes a fazer atividades regulares e que sejam inseridas no dia a dia da pessoa. Pode fazer uma caminhada, uma corrida, fazer natação, enfim, o yoga, fazer alguma prática que no ambiente que a pessoa já vive, adequar aquela prática, e aí você vai direcionando no atendimento continuado a que o paciente estiver precisando naquele momento. Você, às vezes, não tem necessidade, eu necessariamente vou precisar me matricular numa academia? Não necessariamente, às vezes não é aquilo que está indicado. Você vai poder falar com o paciente o que realmente ele tem de indicação, qual é o tipo de exercício, e aí vai indicar o tipo de exercício, como, por exemplo, paciente com osteoporose. O que tem de evidência em osteoporose? Você fazer exercício de resistência, principalmente, e fazer exercício de equilíbrio. Você vai incluir também aeróbico, flexibilidade, só que a gente tem esse direcionamento. E aí, dentro de, por exemplo, terapias complementares, o que tem evidência para exercícios de equilíbrio, nesse caso? O Tai Chi, né? É uma prática integrativa e complementar, é uma prática corporal chinesa que faz movimentos mais leves, e que você trabalha muito questão de movimento, de equilíbrio, e você consegue direcionar de uma maneira muito mais assertiva. Olha, de todas as
as práticas que pode fazer, tem essa que tem essa recomendação no seu caso, qual aquelas que se adequam no seu dia a dia. Quer dizer, como esse tratamento vai ser tão personalizado, ele acaba tendo um valor maior, né? Um valor no sentido de trazer mais resultado, né? De valorização mesmo, valor no sentido não palpável, né? Do que a gente vai ter de saúde, de resultado com o nosso paciente. E por ter esse valor maior, a percepção de valor é maior também. E aí você pode trazer essa abordagem integrativa dentro do seu atendimento para valorizar o seu tratamento. Você vai conseguir, inclusive, cobrar, né, de uma maneira mais justa o tratamento que você está fazendo para o seu paciente, porque ele vai ficar muito mais perceptível o valor que tem. Não é para a gente também trabalhar e querer fazer as coisas, só as coisas mais baratas, mas é aquilo que tem o maior valor para aquele paciente naquele momento e a gente adequar para a realidade do nosso paciente. Pode fazer uso de outras práticas que também são facilmente adequadas na rotina da pessoa, a aromaterapia, uso de óleos essenciais que a gente faz extraído das plantas e que melhora bastante a parte de bem-estar, saúde mental, emocional, e pode usar com diversas maneiras. Você pode ser o difusor, né? Tem o difusor, mas você tem também, por exemplo, fazer uma massagem, fazer com água, fazer um escaldapé, usar óleo essencial que seja adequado para aquela pessoa. Quer dizer, você vai ter um tratamento mais assertivo, né? Isso é o que vai trazer o maior valor para o seu paciente. Fazer, se for necessário, usar alguma fitoterapia também, tem tratamentos que podem ser feitos. Uso de automassagem, algo que você pode também trabalhar com o paciente durante a consulta e aí fazer esse acompanhamento no atendimento continuado para a pessoa ir fazendo entre as consultas também. E isso torna muito mais acessível até para a realidade, para que o paciente aumente a adesão. E aí, quer dizer, a gente pode trabalhar com pacientes independente do poder aquisitivo, pode ser um maior poder aquisitivo, pode ser um menor poder aquisitivo, depende do público que você vai trabalhar e adaptar essas práticas para cada realidade. E quando você usa abordagem integrativa, independente disso, você agrega tanto valor no seu atendimento, você não é mais um médico de consultas únicas, você vai fazer um atendimento continuado com o paciente, você vai agregar tanto valor dentro da sua consulta, a percepção de valor que os pacientes vão ter vai ser maior, e aí vai ter mais pacientes dispostos a pagar aquele valor. Não é todo paciente que tem essa disposição, não é. Tem aqueles pacientes que às vezes vão procurar o tratamento mais barato, o tratamento que vai demandar menos tempo, menos dinheiro, e tá tudo bem, né? Você não é médico de todo mundo, né? Você não é médico para atender todos os tipos de paciente, e aí, para você que é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, você vai agregar valor no seu atendimento. E com isso, você vai atrair pacientes que buscam tratamentos de valor, que buscam tratamentos eficazes, tratamentos que vão resolver o problema da pessoa, tratamentos que a pessoa vai ter maior conexão, que a pessoa vai ter uma abordagem personalizada, que vai ser tratado um plano de cuidado estratégico, consultas sendo estruturadas, que sejam desenhadas especialmente para aquele paciente. Você vai ter mais pacientes que estão dispostos a investir na sua saúde, porque você vai também aumentar essa percepção de valor. E tudo a gente vai adequando o tratamento para a realidade de cada paciente. Não é para a gente ficar onerando o tratamento desnecessariamente.
A gente vai aumentar o valor da nossa consulta por fazer um trabalho bem feito, né? Por fazer um trabalho amplo, por fazer um trabalho que seja mais aprofundado, personalizado para o nosso paciente. E esse é o tipo de tratamento que a gente faz usando o atendimento continuado. Você tem uma linha de cuidado que você vai contextualizar, você vai ser muito mais eficaz na hora de indicar o tratamento com o paciente, porque agora você vai poder saber o que aquele paciente verdadeiramente precisa, e aí isso vai aumentar essa percepção de valor do seu paciente. E aí você pode pensar, mas a prática integrativa ela não é muito cara, ela não é inacessível para a maioria das pessoas? Tem algumas terapias complementares integrativas que têm um custo mais elevado. Você vai ver qual é a indicação, contraindicação, riscos, benefícios de cada caso e poder educar o seu paciente para poder direcionar aquele tratamento e fazer uma decisão compartilhada e poder pesar, né, esse investimento para ter o melhor resultado para o tratamento que está buscando com o seu paciente. E existem terapias integrativas e complementares que não precisam de muito custo, como, por exemplo, a meditação, exercício físico, técnicas de automassagem, respiração. A gente pode fazer isso sem demandar de tanto investimento, usando melhor o nosso investimento. Além disso, a prática integrativa não é só terapias complementares. A saúde integrativa, a abordagem integrativa como um todo, ela considera terapia convencional, complementar, autocuidado, a interdisciplinariedade, a relação com o paciente, a proatividade, estimular a proatividade, a autonomia do paciente. E por isso que usar a prática integrativa também é você fazer uma escuta, fazer uma consulta mais acolhedora. E isso é usar a prática integrativa. A gente vai precisar saber usar bem a prática integrativa e isso deixa o nosso tratamento muito mais assertivo. Ele fica muito mais direcionado, personalizado para o que o nosso paciente precisa. Aí você pode pensar, mas Pri, as terapias complementares, elas não são cobertas pelo plano de saúde. E aí, né? Como que eu vou fazer isso, né? E o sistema público de saúde também. A gente tem, no sistema público de saúde, tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. É claro que a gente ainda tem muito o que evoluir quanto a isso, e tem sim alguns postos e centros que tem as terapias complementares e que pode ser direcionado. E no plano de saúde, ele considera, né, mais alguns tipos de terapia, mais específico a acupuntura, que é considerada especialidade médica, e aí tem sim cobertura pelos planos de saúde. E tem ações de planos de saúde que estão começando a incluir outros tipos de abordagens, não como uma consulta em si, como, por exemplo, associar com academias, né, e até fazer uma gamificação para poder incentivar as pessoas a ir na academia e outros tipos de centros de práticas que às vezes até eu vi, tem plano de saúde que inclui você poder fazer esse tipo de cuidado, incluir massagem, incluir pilates, incluir outros tipos de práticas também. E, além disso, você vai conversar com o seu paciente. Sim, vai ter em alguns momentos que alguns tipos de terapias e práticas podem não ser cobertas. Você vai pesar os riscos e benefícios, tudo que tiver de indicação, orientar, educar o seu paciente e fazer uma decisão compartilhada. E às vezes vale a pena fazer esse investimento também
e que a gente reconhecer esse benefício dessas terapias complementares é muito importante para a gente ampliar as nossas possibilidades de tratamento e fazer um tratamento que seja mais personalizado. E a ideia é a gente fazer decisão compartilhada, a gente ter transparência, a gente não ficar forçando o paciente ou falando que é o único tratamento, tem que fazer, ainda mais se for uma terapia complementar, né? Se for padrão ouro, aí é outra coisa. Mas se for uma terapia complementar, quais possibilidades que às vezes você pode adaptar? E aí você vai direcionando isso com o seu paciente. Aí você pode pensar assim, mas Pri, mas a prática integrativa ela é menos eficaz que a medicina convencional, não é? Será que vale a pena fazer esse investimento? Você, como médico, pode usar a prática integrativa e está nas suas mãos essa responsabilidade de buscar as terapias integrativas e complementares e a abordagem integrativa que seja eficaz e baseada em evidência. Porque existe uma ampla possibilidade, se a gente ficar generalizando, terapias integrativas não funcionam, não existe isso. O que existe são pessoas que às vezes não sabem direcionar o que é uma prática baseada em evidência. Prática baseada em evidência, você vai considerar as evidências científicas, a experiência profissional, os valores e as preferências do paciente, contextualizar para a condição socioeconômica, cultural do paciente, para o diagnóstico que você fizer para o seu paciente e considerar os recursos disponíveis. E isso que é a prática integrativa baseada em evidência. Por isso que você vai fazer esse tipo de prática integrativa baseada em evidência e aí a gente vai ter muito mais eficácia no nosso tratamento. E ela não vai substituir o convencional, mas sim vai agregar, ampliar essa possibilidade, complementar e aprofundar as nossas possibilidades de tratamento, fazendo combinações, a gente vendo as possibilidades, cada caso, aquilo que fizer sentido no momento. Vai reduzir efeitos colaterais, melhorar a qualidade de vida dos pacientes também. E, no geral, tem evidência de que o uso da abordagem integrativa bem feita, né, fazendo esse modelo de cuidado que é baseado na pessoa como um todo, diminui o custo geral e previne também o aparecimento de doenças e diminui necessidades de intervenções desnecessárias. Quer dizer, é um investimento que com certeza vale a pena. Aí você fala assim, tá bom, Pri, já entendi que tem essa possibilidade de tratamento, mas os médicos, né, eu como médico não tenho muito tempo para aprender, para aplicar a prática integrativa, por isso que é importante você se capacitar de uma forma muito mais assertiva, tá? Inclusive, a gente vai fazer o curso introdutório Prática Integrativa para Médicos e você vai descobrir como que é possível usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. Fazendo isso, você não vai simplesmente, eu vejo muitos colegas que às vezes começam a fazer, não, tá bom, vou me capacitar em integrativa. Começa a fazer vários cursos, não sabe como colocar aquilo na prática, né? E aí, o que acontece? Foi um investimento que não fez muito sentido. A ideia é, quando a gente faz o atendimento continuado, que a gente realmente direciona, entende quem que a gente está atendendo, a gente tem essa visão da pessoa como um todo, a gente usa o autocuidado apoiado, a gente faz feedback e gamificação, a gente consegue, inclusive, saber quais são as formações que seriam adequadas para eu me capacitar como médico, o que eu efetivamente vou conseguir usar na prática, o que faz sentido para minha prática clínica, o que vai ajudar o meu paciente, o que vai agregar dentro da minha carreira, dentro do atendimento médico, principalmente de consultório. Tudo isso a gente faz direcionando, tendo clareza, estruturando o nosso atendimento.
de uma forma muito mais assertiva. A gente vai se aprofundar dentro desse conceito no curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. É um curso online e gratuito que vai ficar disponível somente durante a semana, onde vou ter 3 aulas. É o segredo para o médico usar a prática integrativa, o fim da cultura do retorno no consultório médico e 5 passos para implementar o atendimento continuado. Vão ser 3 aulas online gratuitas disponíveis na semana do dia 8 de maio. Para você que é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, eu convido a participar desse curso introdutório. É só se inscrever no link que tem aqui na descrição no YouTube e no link na bio aqui no Instagram também. A gente começa a ver toda essa possibilidade que a abordagem integrativa traz para o nosso atendimento, ou como agrega valor para o nosso atendimento. Você vai se sentir muito mais valorizado a fazer esse atendimento, vai ser muito mais valorizada, porque os pacientes vão ver mais resultado, vai ter mais personalidade, vai ter muito mais personalização. E assim, Pri, mas a integrativa não é aí uma moda passageira, não tem base científica? Sim, tem base científica e é algo que vem de um movimento. Na verdade, a integrativa é desde que a gente começou, é a medicina em si, né? A saúde em si, né? A integrativa. E que começou muito esse movimento lá na década de 60, 70, né? 80, que começou a surgir, a ressurgir, na verdade, né, esse movimento para trazer essa abordagem integrativa e que hoje já está se estruturando em algo muito mais sólido, que a gente tem mais evidência, que a gente consegue entender qual é a estruturação que a gente precisa para fazer os atendimentos do nosso paciente. E ela é baseada em evidência, sim, tem vários estudos que vem mostrando a sua eficácia. A gente vai aprofundar um pouco mais alguns detalhes disso no curso introdutório. E a gente vê um crescimento, né, grande em relação às pesquisas disso. Aí a gente ainda tem muito que caminhar, né? A gente ainda tem que ampliar um pouquinho mais quanto a isso, mas já está crescendo bastante. E no final, o que sai caro é você fazer uma prática integrativa que não seja baseada em evidência. Isso sai muito caro, porque vai ser caro. Vai fazer coisas desnecessárias, aumenta o risco de efeito colateral, vai ter que fazer um monte de coisa para tentar consertar aquilo que aconteceu. Você pode fazer o uso da abordagem de maneira antiética, às vezes custar aí também a sua carreira. É isso que custa caro. Agora, o que não custa caro é você investir na sua capacitação como médico que usa a abordagem integrativa de maneira séria. Isso que é um investimento que realmente vale a pena para você conseguir fazer atendimento continuado de maneira muito mais assertiva para os seus pacientes com condição crônica e para promoção de saúde. A gente conversou hoje sobre se é mito ou verdade. A prática integrativa é apenas para ricos e dificulta a adesão? E a gente falou assim, não, isso daí é mito. A gente tem ampla possibilidades de tratamento. Quando você vai fazer uso da prática integrativa, você tem terapias com maior investimento, tem várias terapias que você tem menos investimento. Além disso, não é só o uso de terapias, você vai usar também essa abordagem no tratamento com uma escuta, com empatia, trazer interdisciplinaridade, proatividade do paciente, que a gente vai trabalhar técnicas de comunicação, de relacionamento médico-paciente. E também a gente vai agregar mais valor para o nosso atendimento, a gente vai ser mais valorizado, a gente poder investir na nossa capacitação como médico para poder oferecer a prática integrativa baseada em evidência, feita de maneira séria, ética e que seja eficaz para o nosso paciente. Isso é fundamental.